Próxima paragem, Vila Real Santo António. Viva! O Sobre Carris hoje é especial a partir do Algarve. Estamos no dia a seguir à abertura da eletrificação, oficialmente, entre Lagos e Vila Real de Santo António. A linha do Algarve finalmente muda de tração, passa de ter comboios de diesel. Obviamente já existia eletrificação naquele troço central entre Tunes e a cidade de Faro, mas agora de ponta a ponta é possível termos comboios elétricos, e é assim que já acontece desde este domingo, 19 de julho. Comigo, Ruben Martins, como sempre, Carlos Cipriano. Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes. Olá! Vamos começar, Carlos, pela oferta da CP em relação ao autocarro. E sabemos que o autocarro, especialmente aqui no período de verão, tem muita flexibilidade e tem muito mais oferta do que o transporte ferroviário aqui para o sul do país. Eu fiz um estudo comparativo entre a oferta rodoviária e ferroviária de transporte público, claro, portanto, autocarros versus comboio, entre o Algarve e Lisboa. Parte do princípio também que entre Lisboa e Algarve os tempos seriam mais ou menos os mesmos. E cheguei a algumas conclusões interessantes. A primeira delas é que a frequência, ou seja, a oferta rodoviária, a oferta dos autocarros, somando os autocarros da Rede Expressos e da Flixbus, é 9 vezes superior à do comboio. Ou seja, enquanto a CP tem 5 ligações diárias Algarve-Lisboa, portanto, 3 intercidades e 2 alvas pendulares, os autocarros a partir do Algarve há praticamente a toda a hora. Para dar um exemplo, Faro tem 61 autocarros por dia no período de verão e num dia útil entre a cidade e Lisboa. Lagos e Portimão têm mais de 50 autocarros por dia. Para Sotavento é entre os 20 e 30 autocarros por dia nas principais cidades. E, portanto, isto é muito mais do que a oferta da CP. É certo que um comboio leva 5, 6 carruagens, não pode levar muitas mais porque há condicionalismos na ponte 25 de Abril para um comboio intercidades com mais carruagens, portanto pode passar, mas implica que passe, que seja a única composição ao longo da ponte e portanto não possa cruzar, e isso interfere de facto depois com a construção dos horários, mas ainda assim de facto a oferta rodoviária é enorme. Depois, já em relação aos tempos de viagem, há aqui umas questões muito interessantes. De uma maneira geral, o autocarro e o comboio disputam o tempo de viagem taco a taco. Portanto, eu calculei a média de todos os autocarros a partir de Vila Real de Santo António, Tavira, Faro, Portimão e Lagos. E, na maior parte dos casos, há apenas ali 2, 3 minutos de diferença entre o comboio e o autocarro. Onde há diferença é apenas em Faro, onde de facto o comboio é imbatível face ao autocarro, porque faz 2 horas e 56 minutos entre Faro e Sete Rios, portanto o destino em Lisboa escolhi Sete Rios e Entre Campos, que dá uma média de 3,32 depois juntando também o Intercidades, e de facto a partir de Faro é imbatível o comboio. Onde o comboio mais perde e ganha o autocarro é a partir de Portimão, porque em Portimão os autocarros demoram em média 3 horas e 12 minutos e o comboio 3 horas e 47 minutos. Porquê esta diferença sobretudo? Bom, sobretudo porque enquanto a esmagadora maioria dos autocarros do Algarve para Lisboa são diretos, praticamente quase todos, o comboio tem transbordos para quem vem de Vila Real de Santo António e Tavira tem que mudar em Faro, quem vem do ramal de Lagos tem que mudar em Tunes. E então entramos noutra questão muito interessante, que é o tempo de espera nos transbordos. A CP, com esta reformulação que fez na sua oferta no Algarve depois da eletrificação, aumentou os tempos de transbordos em Faro e em Tunes, o que penaliza muito a viagem no ponta a ponta. Só para dar um exemplo, em Tunes os transbordos, que em média antes eram de 16 minutos, agora passaram a ser de 25 minutos. Havendo situações em que as pessoas esperam meia hora entre um comboio e outro. E em Faro, apesar de terem acabado com os transbordos no serviço regional Algarvio, portanto neste momento já se pode viajar de ponta a ponta sem aquela mudança de comboio em Faro, que não fazia sentido nenhum, mas para o longo curso, obviamente sim, tem que apanhar o Intercidades ou Alfa, os tempos de espera vão entre os 22 a 40 minutos, o que dá uma média de 32 minutos. Ora, esta meia hora, por vezes 40 minutos, penaliza obviamente a viagem. E portanto onde é que o comboio perde? Perde porquê? Porque obriga as pessoas a mudar de comboio e obriga-as a tempos de espera desnecessários. E, obviamente, que o autocarro, sendo direto, mesmo que ainda faça mais algumas paragens entretanto, acaba por ser mais rápido. Sobretudo quando as pessoas vão viajar com malas, carrinhos e outros objetos, é muito mais prático apanharem um meio de transporte que não as obriga a mudar a meio da viagem, que é o que acontece no caso com o autocarro. E também há outro ponto a referir, que é
A CP também ajustou estes tempos de transbordo de espera, porquê? Porque já está a contar que o comboio vai chegar atrasado. Portanto, assim, em vez de atrasar os comboios a seguir para assegurar a ligação, não. Agora já conta ela própria que o comboio pode atrasar até meia hora ou mais tempo se for necessário, e assim pode dizer: mas não está atrasado, então estava tudo previsto. Assim é fácil garantir os elásticos. Já está a contar com tanta margem de erro de meia hora com esta tolerância, assim dá perfeitamente. E provavelmente é capaz de não ter sido uma opção errada, porque pelo menos oferece alguma previsibilidade aos seus clientes, porque assim pelo menos as pessoas ficam com uma maior probabilidade de chegar a horas, porque a CP mesmo nas respostas que dá ao público nesta peça que eu fiz, diz que assim, com estes transbordos e com estes tempos, há, cito, melhores correspondências e uma expectativa de melhoria da viagem. Portanto, uma vez que já sabe à partida que não consegue cumprir horários, então nada como alargar os tempos de transbordo, porque assim, se houver atrasos, são absorvidos nesse transbordo. Bom, as viagens ficam mais longas? Sim, ficam. O transbordo fica mais demorado? Sim, fica. Mas pelo menos oferece aquilo que eu disse, previsibilidade na viagem. Viemos ao Algarve também porque, obviamente, tínhamos aqui um momento histórico nesta linha, com a mudança para a tração elétrica, e estivemos a viajar nos comboios aqui na linha do Algarve. E por isso, Diogo, eu pergunto-te que feedback é que ouviste dos passageiros nestas viagens que fizemos aqui pelo Algarve, e o que é que os passageiros vão poder esperar, que ainda não experimentou a nova linha do Algarve? Menos barulho, janelas mais largas, sensação de estar a andar mais expressa do que realmente a velocidade do comboio, e também fresquinho, ar-condicionado que funciona verdadeiramente e não numa carruagem e na outra não funcionar nada. Isto é sobretudo o que os passageiros podem esperar. E também saber qual é a próxima paragem do comboio, porque como é usada a série 2240 da CP, que são automotoras com 3 carruagens elétricas, tem o sistema de informação ao passageiro a funcionar, indicando qual é a próxima paragem. Resta saber se vai haver forma de o colocar em inglês, porque há muita gente que usa a linha do Algarve e que não percebe português. Portanto, se calhar convém tratar deste tema ou instalar o Next Stop, que a CP já coloca, por exemplo, nas carruagens Arco e nos intercidades da linha do Norte. Há ainda essas melhorias a fazer. E também podem esperar uma redução do tempo de viagem, dependendo, por exemplo, entre Lagos e Faro, aí perto de um quarto de hora. Se for entre Vila Real de Santo António e Faro, menos de 10 minutos de melhoria do tempo, mas isso é sobretudo porque se trocou material a gasóleo por material elétrico, que tem uma aceleração muito melhor e que perde muito menos tempo nestas manobras, porque na via em si não mudou praticamente nada. Carlos Cipriano, ainda assim são boas notícias para quem é do Algarve ou para quem visita esta região do país. Sim, nós ontem, nas viagens que fizemos, andámos aqui a passar a ferro pelo Algarve ontem, a fazer várias viagens, falámos com passageiros e, de facto, constatámos que as pessoas estão contentes, estão satisfeitas. E o que é que elas relevam, sobretudo, no novo material? Que é mais confortável, que é mais amplo, vê-se melhor a paisagem com janelas maiores, que as automotoras são menos ruidosas e que são mais rápidas. Enfim, aqui o mais rápido é apenas aparente, porque na verdade elas só são mais rápidas na aceleração e não na frenagem, como eu erradamente num episódio anterior referi, porque de facto os tempos de frenagem são iguais aos dos comboios a diesel, mas de facto na aceleração são bem mais rápidas. Agora, também há de facto alguns problemas com este material. E eu reparei logo de manhã, quando eu apanhei o primeiro comboio em Olhão, um senhor que ia com uma bicicleta, estava na plataforma com a bicicleta, e começa a correr para uma das extremidades da UTE à procura do furgão das mercadorias, que era o que as UDDs tinham e onde as pessoas se habituaram a colocar as trotinetes, as bicicletas e assim a bagagem mais volumosa. E o revisor dizia: não, entre aí numa porta qualquer porque tem que pôr aí. O senhor andava à procura do sítio para as bicicletas. E de facto vai ser um problema. Porquê? Porque no Algarve, ou seja, se há linha em Portugal onde as pessoas viajam com muitas malas, é a linha do Algarve. Quer dizer, basta assistir à chegada do Intercidades ou do Pendular e ver-se a quantidade de passageiros que andam com muitas malas. É verdade que na linha do Norte também, mas eu penso que a do Algarve tem ainda mais gente
gente com muitas malas. E qual é a solução agora? A solução agora é pôr as bicicletas no hall de entrada junto às portas, o que coloca ali um efeito de barreira para as pessoas depois poderem passar para o corredor. As trotinetes também incomodam e as malas também vão ter que ir no corredor, que ainda por cima é um bocadinho mais estreito que o das UDDs. E, portanto, há aqui de facto um problema para ser resolvido no futuro, talvez com uma pequena mudança no interiorismo das carruagens, porque isto vai ser um problema sobretudo nos dias com muita afluência. E o pior, Carlos, é que nesses dias com muita afluência não dá propriamente para a CP fazer comboios duplos na linha do Algarve, porque apesar de terem sido investidos mais de 135 milhões de euros, 100 milhões de euros a mais do que se dizia há 10 anos, há vários apiadeiros com plataformas de 80 metros em que só cabe uma UTE. E volta a acontecer o problema que nós já vimos na linha da Beira Baixa, já vimos na linha do Minho e que só agora vai começar a ser resolvido, e depois também a forma como a IP, a Infraestruturas de Portugal, trata o operador, que é habitua-te a este espaço mínimo e desenrasca-te e tenta encaixar aqui o comboio, porque parece um exercício de precisão. Tocaste uma tecla importante que é de facto a modernização que foi feita, ou a modernização low cost, como nós lhe chamamos, que foi feita, e de facto aqui é verdade, ou seja, depois de se terem gasto esses 135 milhões de euros, chegamos à conclusão que continua a haver uma linha de via única de ponta a ponta e não foi duplicado o troço central entre Tunes e Faro, que era absolutamente essencial. Era importante mexer na sinalização entre Tunes e Lagos para poder aumentar as velocidades, porque os comboios continuam a andar ali muito devagar na entrada das estações. E, de facto, era muito importante também, pontualmente, em alguns locais, retificar traçados para aumentar a velocidade. Portanto, para haver a tal modernização a sério para preparar a linha do Algarve para uma linha ferroviária do século XXI, o que claramente não foi feito. Aliás, eu até compreenderia que a dado momento dissesse muito bem, então, mas com os recursos existentes vamos já fazer isto, eletrificamos e pelo menos esta parte fica feita. Mas pelo menos era a altura de, neste momento, existir já um projeto fechado com a duplicação do Tunes Faro. A ver já o documento está feito para que, na primeira oportunidade com o financiamento, a obra avançasse. Mas não, é tudo feito aos soluços, muito devagarinho. Outra questão, a questão das pontes. Ou seja, eletrificou-se a linha, gastou-se este dinheiro todo. E há 3 pontes metálicas que ficaram por reforçar ou substituir e que impedem que o operador chegue com o Intercidades ao fim da linha que seria a Vila Real de Santo António. Era de toda a vantagem, até por aquilo que há pouco falámos, que houvesse comboios diretos a partir de Vila Real de Santo António para Lisboa. E para isso o Intercidades podia partir de Vila Real. Mas não. Porquê? Porque não pode passar nas pontes. Mas só agora é que a IP vai lançar o concurso para o reforço das pontes. E depois também, enfim, é preciso que a CP tenha uma capacidade de inovação que não tem demonstrado para prolongar o serviço de longo curso até Vila Real de Santo António. Mas sim, esperemos que no futuro o faça. Inclusive é o Alfa, por exemplo, não é? Porque não? Quer dizer, alguém na CP dirá, o quê? O Alfa acabar em Vila Real de Santo António? Sim, mas por que não? Porque é que o comboio não há de ir até ao fim da linha? Quer dizer, obviamente que pode. Não vai a 200 a hora, vai na velocidade permitida, mas oferece aos clientes do Algarve a possibilidade de fazer comboios diretos. Portanto, haveria toda a vantagem nisso. Eu espero é que o Alfa não tenha de passar em Porta Nova, porque nós quando estávamos a fazer a viagem... já há um afrouxamento, uma limitação de velocidade a 10 km por hora em Porta Nova, porque este apiadeiro tem uma plataforma em curva e o comboio que lá passa quase precisa de uma porta nova perto de Tavira, porque a porta quando abre está mesmo resvés, não Campo de Ourique, mas resvés Tavira, a bater na plataforma. Portanto, se calhar convinha à IP cuidar desta situação. E não é o único erro. Em Olhão descobriu-se que na linha número 3 as UTEs batem com o estribo na plataforma. Mas felizmente ontem tive a oportunidade de verificar, já estão lá a fazer obras, está lá montado um mini estaleiro e já estão ali a desbastar um bocadinho da plataforma para que a UTE lá possa caber. Se me permita só mais uma última nota e voltando ainda aos horários. As pessoas estão muito satisfeitas por haver comboios, um comboio interregional em cada sentido entre Vila Real de Santo António e Lagos, que faz a viagem entre 2 horas e 16 minutos e 2 horas e 20 minutos, o que é muito bom face ao que existia antes, e de facto este comboio de marcha rápida fazia muita falta no Algarve. É apenas um. E as pessoas dizem que fazia falta mais comboios desses, mais rápidos. Mas, por outro lado, e sobretudo no lado do ramal de Lagos, há apiadeiros que chegam a estar 5 horas sem ter um único comboio. E as pessoas
pessoas aí queixam-se que a oferta é Claro. reduzida. E, portanto, aqui a CP, infelizmente, é criticada das duas maneiras. Quer dizer, por um lado, é incentivada a fazer mais comboios de marcha rápida, por outro lado, as pessoas querem que os comboios parem nos seus apiadeiros, e isto, de facto, é uma equação muito difícil de resolver. No caso do ramal de Lagos, há apiadeiros que não têm serviço de passageiros entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, o que é manifestamente exagerado. Diogo. E aqui o que custa à CP retomar a paragem a pedido. Antigamente fazia-se isso. Porquê é que não se faz agora? Porque isto existe noutros países. Existe na Suíça, existe na Dinamarca, existe também no Luxemburgo. É perfeitamente possível acionar um botão ou a pessoa alertar o revisor: olha, dá para parar aqui neste apiadeiro, e o comboio para à vontade. Porque ainda por cima, estes comboios, as 22h40, têm a capacidade de devolver a energia elétrica à rede. Quando eles eram usados na linha do Minho, mais de 30% da energia era recuperada só com a regeneração de energia. Portanto, isto é uma oportunidade para a CP inovar um bocadinho, fazer qualquer coisa diferente, destacar-se. Não, e depois, outro pormenor que também já tínhamos visto, por exemplo, na linha do Oeste, é a insistência em grades por tudo quanto é sítio. Ou seja, a pessoa sai do edifício de passageiros, por exemplo, em Vila Real de Santo António, e a pessoa sai do edifício e, em vez de poder ir diretamente para o comboio, não. Tem todo um gradeamento, ainda por cima alto, aquilo parece uma varanda, não é? De um terraço, e a pessoa tem que contornar esse gradeamento para chegar ao comboio. Quer dizer, isto não facilita nada a vida ao passageiro, torna a estação muito menos acessível e não se compreende esta insistência em gradeamentos por tudo quanto é sítio. É gastar dinheiro, é prejudicar a vida das pessoas e é piorar a qualidade do serviço. Eu penso que há alternativas àquilo que a IP, infelizmente, tem vindo a fazer de ânimo leve, que é, não só aqui no Algarve, mas também na linha do Oeste e na linha do Norte, que é, perante a necessidade de altear plataformas, alteia metade da plataforma da estação, coloca-lhe um gradeamento para proteger as pessoas de não caírem ali, porque acontece haver ali um degrau, que normalmente é apenas de um palmo. Para quê? Porque depois o resto da estação também não pode ser alteada e, portanto, para estar ao nível das portas. Ora, eu creio que se juntarem engenheiros e designers e arquitetos, conseguem encontrar soluções engenhosas para evitar esta profusão de gradeamentos, que ainda por cima, em algumas circunstâncias, eu penso que são perigosas, porque em situações em que haja centenas de pessoas, em que haja um momento de pânico, em que haja muita gente, as pessoas praticamente ficam ali esmagadas entre as grades e o comboio, porque há estações em que as pessoas depois têm que dar uma volta enorme para poder sair da estação, porque há ali aquele efeito de barreira do gradeamento. Gradeamentos esses que são, de facto, por vezes por todo lado, estão por todo lado nas estações, praticamente com efeito de barreira e impedir a circulação das pessoas. Haveria formas de preservar o património ferroviário, preservar as estações como elas eram antes, permitindo na mesma o alteamento das plataformas, mas sem estes gradeamentos todos. E o que é que aconteceu? Estragou-se o património, tornou-se a estação menos funcional e gastou-se dinheiro desnecessariamente. Sobre Carris Sul, a propósito da eletrificação da linha do Algarve. Da nossa parte é tudo por hoje. Um bom verão, umas boas férias, se for o caso. Durante o verão nós não paramos, temos episódios especiais dedicados à política europeia de transportes. Não é nada aborrecido, vale a pena espreitar também. Obrigado, um abraço, até ao próximo Sobre Carris. Boas viagens! Tchau, até à próxima! Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.